Fala família vascaína, vamos para as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem, e olha só, Canóbio novo reforço do Vasco. Essa notícia realmente ninguém estava esperando. Fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e conferir as principais notícias do Vasco. O Vasco deu uma atualização sobre o estado de saúde do seu camisa 10, Dimitri Payet. Segundo o comunicado oficial, ele está quase recuperado de uma lesão no joelho. O meia está na fase de transição da lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, afirmou o clube. Payet está se esforçando muito para se recuperar rápido e, por isso, pode voltar a jogar antes do que os médicos previam. Ainda não sabemos se ele vai estar pronto para o jogo contra o Criciúma no próximo sábado. Parece que ele vai precisar de mais um tempinho para estar de volta ao time do Vasco. Lucas Piton, que tem sido um dos melhores jogadores do Vasco nos últimos anos, pode ficar ainda mais animado com a notícia que recebeu. Ele está sendo observado por Dorival Júnior e pela CBF para possivelmente jogar a Copa América nos Estados Unidos, que acontece no meio do ano. Piton, conhecido pelos seus ótimos cruzamentos que resultam em assistências, pode ser o melhor nisso no Brasil. Dorival Júnior foi vê-lo de perto no clássico contra o Fluminense no sábado, onde o Vasco perdeu por 2-1, com um gol de Pablo Vegetti. Wilton Pereira Sampaio foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais durante o clássico entre Fluminense e Vasco, no Maracanã. O árbitro foi bastante criticado por algumas decisões no jogo do sábado, e foi alvo de alguns jornalistas. O árbitro foi questionado pelo alto número de paralisações no jogo, pelo possível pênalti não marcado para o Vasco e pela distribuição de cartões no clássico. O jornalista Everton Guimarães, por exemplo, falou o seguinte em suas redes sociais: Wilton Pereira Sampaio é o nome dele. Péssimo dos péssimos e ostenta com toda incompetência o escudo da FIFA. A equipe sub-20 do Vasco da Gama tem um novo reforço. Trata-se do lateral esquerdo Lauan, que chega por empréstimo até janeiro de 2025. O atleta pertence ao Londrina e disputou o Campeonato Paranaense pela equipe profissional. Nascido em São José dos Pinhais, no Paraná, em 4 de novembro de 2004, Lauan passou pelo São Josiense e pelo Flamengo antes de chegar ao Londrina no ano passado. O atleta disputou 5 jogos pela equipe principal este ano. Cria do Vasco, Gabriel Peck foi destaque na vitória do La Galaxy sobre o São José, no último domingo. O atacante foi titular e marcou o primeiro dos 4 gols do time da casa na partida. Além disso, deu assistência para Riqui Puig mandar para as redes. No fim, o duelo terminou em 4-3 para a equipe do brasileiro. O La Galaxy ocupa a segunda posição na tabela da MLS, com os mesmos 18 pontos do líder Inter Miami. A equipe de Los Angeles, porém, tem uma partida disputada a menos na competição. Em janeiro deste ano, o time norte-americano desembolsou 10 milhões de dólares, 49,6 milhões de reais, para contratar o jogador de 23 anos, que assinou contrato válido até 2028. No total, o brasileiro já soma 2 gols e 3 assistências em 8 jogos pelo clube. No Vasco, Gabriel Peck foi promovido aos profissionais em 2019. Ao todo, ele disputou 179 partidas, fez 26 gols e deu 14 assistências. O Vasco receberá até o momento 20 mil dólares pelos 2 gols marcados por Gabriel Peck com a camisa do La Galaxy. A cláusula contratual vale para os primeiros 50 gols. A negociação do novo patrocinador principal está quase fechada. É provável que o CRVG anuncie nos próximos dias e talvez já possamos ver o novo patrocínio na camisa contra o Criciúma no sábado. As conversas estão bem adiantadas. A empresa de apostas é bem conhecida no mundo das BETS, mas o nome ainda é segredo. A 777 está trabalhando discretamente para não interferir nas negociações. O acordo está previsto em cerca de 45 milhões de reais, podendo aumentar se certos objetivos forem alcançados. O Vasco estabeleceu esse valor máximo para fechar o acordo com o novo patrocinador principal.
No dia 6 de março, o prefeito Eduardo Paes prometeu que o projeto de reforma de São Januário seria votado em 30 a 45 dias na Câmara dos Vereadores. Porém, 47 dias depois, o projeto ainda não avançou. Segundo o GE, a primeira audiência pública está marcada para 2 de maio na Câmara dos Vereadores. Uma terceira audiência pode ser realizada em São Januário. O projeto original, desenvolvido em parceria com Sérgio Dias, aguarda as audiências e o parecer das comissões para ser votado. Durante a votação, podem ser propostas alterações no projeto, que precisa ser aprovado pela Prefeitura. Matheus Montenegro, vice-presidente do Fluminense, respondeu ao técnico do Vasco, Ramon Dias, sobre o público no clássico. Em uma postagem nas redes sociais, ele disse que o Fluminense queria dividir o estádio meio a meio e ainda cutucou o treinador do Vasco. O público não foi dividido porque o Vasco não aceitou o acordo proposto pelo Fluminense. Somos favoráveis a clássicos 50-50, mas, claro, respeitamos a decisão. Se o treinador trabalhasse mais e ironizasse menos, poderia ter conseguido um resultado melhor no jogo. Boa noite, escreveu Matheus Montenegro. Ramon Dias tinha dito na entrevista que ficou surpreso com o pouco público no estádio, que teve 25.842 pessoas. Como o Vasco não aceitou a divisão proposta pelo Fluminense, os ingressos foram distribuídos em 90% para o Fluminense e apenas 10% para o Vasco, que teve direito a 4.000 ingressos. Me surpreendeu que num clássico tão importante do Rio tenha tão pouca gente. Não sei o motivo, não pode dizer. É uma lástima porque é um espetáculo de dois times que tem muita torcida, com muitos fãs. E o Vasco poderia ter enchido tudo. Me surpreendeu, parecia na pandemia, risos. Um jogo na pandemia. Se você dá a metade do estádio ao Vasco, ele vai encher. Não sei por que não se pôde dividir o estádio, afirmou. E vamos para a notícia principal do vídeo de hoje. O Vasco segue buscando reforços para o decorrer da temporada do futebol brasileiro. Neste início de Brasileirão, o time vem demonstrando uma certa irregularidade. Depois de estrear com uma importante vitória sobre o Grêmio, o time de Ramon Dias já soma 2 derrotas nas últimas 2 partidas. Os adversários foram Red Bull Bragantino e Fluminense. No clássico diante do tricolor, apesar de ter pressionado bastante, o time de São Januário saiu derrota pelo placar de 2-1. Os gols da partida foram marcados por Ganso, Martinelli e Verratti. A torcida, claro, segue pedindo por reforços. Agora, o RTI Sport informa que Ramon Dias teria feito uma lista com alguns nomes para suprir uma necessidade no elenco. Vasco de olho em reforço de peso. Trata-se da ponta-direita. A fonte revela que, na opinião do treinador, o Vasco precisa de mais um nome para setor. Desta forma, um nome que agrada pode alegrar e muito a torcida. A publicação fala do uruguaio Agustín Canóbio, um dos principais destaques do Atlético Paranaense. Ramon Dias seria fã assumido do jogador de 25 anos de idade. Porém, ainda de acordo com a fonte, o Furacão não pensa em liberar o uruguaio e irá fazer jogo duro. Canóbio é peça fundamental do time de Cuca, que soma 6 pontos no Brasileirão. Canóbio já soma 2 gols e uma assistência nos 3 jogos em que disputou neste Brasileirão. Na temporada, em geral, são 17 jogos, com 5 gols e 3 assistências. E você, torcedor, acha que Canóbio seria uma boa opção para o Vasco? Diga nos comentários, e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal, até mais.